Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Essa é mais uma aula do curso Introdução à Ciência do Petróleo. Nós estamos no módulo 1, História, Composição e Classificação do Petróleo. Hoje nós vamos ver evolução térmica do petróleo. Então, após a deposição da matéria orgânica, essa matéria orgânica soterrada, ela começa a ser transformada. Ela passa por alguns estágios. O primeiro estágio de quebra dessa matéria, onde ela perde esses grupos funcionais e começa a ser, digamos assim, cozida, é a diagênese. Ao final da diagênese, nós temos o produto formado que é chamado de querogênio. Nesse processo, nessa diagênese, nós temos que as proteínas e os carboidratos, eles são decompostos em seus aminoácidos primários e açúcares. Os lipídios são quebrados em glicerol e ácidos graxos. E a lignina dos vegetais superiores são quebrados em fenóis e ácidos aromáticos. Então, na diagênese ocorre a perda dos grupos funcionais e polimerização, formando os biopolímeros ou geopolímeros. O resíduo da degradação microbiana ela passa em seguida por mudanças químicas, que são essas perdas de grupos funcionais e polimerização, que resultam numa progressiva condensação e insolubilização da matéria orgânica. Então, é durante essa condensação que eu consigo formar compostos hidrocarbonetos com maior razão hidrogênio-carbono, ou seja, eu acabo perdendo, reduzindo a presença dos heteroátomos, nitrogênio e enxofre no petróleo e também de compostos oxigenados. Alguns lipídios e hidrocarbonetos sintetizados pelas plantas e animais, eles resistem à degradação microbiana, sofrendo somente pequenas mudanças em sua composição e estrutura molecular. Essas substâncias encontradas em sedimentos e rochas sedimentares são chamados de fósseis geoquímicos ou moleculares, ou mais conhecido como os biomarcadores. Então, lembrando, os biomarcadores são componentes encontrados no petróleo, no qual eu consigo identificar a sua origem biológica. Então, essas moléculas, é lógico que a molécula não será exatamente a mesma, mas o seu esqueleto será praticamente idêntico. O que ocorre são pequenas transformações, como perda de algumas insaturações ou alguns grupos funcionais. Mas o esqueleto carbônico permanece inalterado. Então, o produto final desse processo de agentes é o querogênio, definido como a fração insolúvel da matéria orgânica presente nessas rochas sedimentares, onde ocorreu a deposição da matéria orgânica. Só para lembrar, no mesmo local que ocorreu a deposição, que começa a ocorrer essa transformação. Então, na diagênese, o processo ainda de degradação, de cozimento dessa matéria orgânica, ele ainda é um processo brando. Então, eu tenho ali uma temperatura em torno de 50 graus. Então, além do querogênio, também há uma fração solúvel composta por hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos derivados dos biopolímeros e pouco alterado, que é denominada de betume. Esse cara aqui ah, já é o petróleo. Então, o betume já é um petróleo, mas ele ainda passa por algumas transformações. Então, quimicamente, o querogênio são macromoléculas tridimensionais constituídas por núcleos aromáticos, camadas paralelas de anéis aromáticos condensados ligados por cadeias alifáticas lineares ou ramificadas. Então, são essas cadeias laterais, essas cadeias alifáticas, que podem fazer com que eu consiga extrair alguma parte desse querogênio e ele vinha arrastado junto com o betume. E esses compostos podem, porventura, deixar né, aumentar os componentes polares no petróleo. Esses apresentam grupos funcionais com heteroátomos, por exemplo, ésteres, cetonas, e também eu posso ter grupos nitrogenados e sulfurados. E ao microscópio, normalmente, é possível identificar estruturas remanescentes da matéria orgânica original, tais como tecidos vegetais, pólen, esporos, colônias de alga, etc. Em muitos casos, entretanto, o processo de diagênese pode obliterar a estrutura original, o que resulta na formação de um querogênio amorfo, ou seja, um querogênio com grupos polares e apolares.
Então, de certa forma, os três tipos de querogênio que nós temos, querogênio tipo 1, 2 e 3, o tipo 1 é o mais propenso para formação de petróleo, ele tem uma maior razão hidrogênio-carbono, maior entre os três, entre o querogênio tipo 2 e 3, e tem uma menor razão oxigênio-carbono, então menor do que o do tipo 2, que é intermediário, e menor do que o do tipo 3, que possui uma maior razão. Então, o que é colocado aqui é apenas uma relação entre hidrogênio e carbono, dos três tipos de querogênio, e também oxigênio e carbono, uma relação entre esses três tipos de querogênio. Então, para a formação do petróleo, fazendo um gráfico dessa razão hidrogênio-carbono em função do oxigênio-carbono, nós temos que a matéria orgânica ela começa a ser maturada e ela pode vir a seguir alguns caminhos. Então, eu posso ter um tipo de óleo mais propenso a um querogênio tipo 1 ou um tipo 2 ou até mesmo um tipo 3. Então, eu tenho aqui um exemplo de um reserva de carvão de Utah. Ele é uma reserva de gás, né? Então, aqui eu já tenho uma razão hidrogênio-carbono e oxigênio-carbono que segue, no caso, esse tipo, esse perfil, ou seja, uma maior razão oxigênio-carbono e uma menor razão hidrogênio-carbono. Se vocês olharem as escalas, estão as escalas que, para a relação hidrogênio-carbono, ele vai até praticamente 2, enquanto do oxigênio-carbono vai até aproximadamente 3,5. Lembrando, a- as quantidades de hidrogênio e carbono, são os dois elementos mais abundantes no óleo, ela é muito maior do que a quantidade em oxigênio. Então, mesmo na relação anterior, onde eu coloco uma maior relação oxigênio-carbono para o querogênio tipo 3, isso não implica que essa razão oxigênio-carbono ela é necessariamente maior que a razão hidrogênio-carbono, mas apenas em comparação pelas mesmas razões entre os três tipos de querogênio. Então, aqui, um querogênio mais propenso à formação de óleo. Então, nós temos aqui uma baixa razão oxigênio-carbono, então abaixo de 0,1, e a razão hidrogênio-carbono bem elevada, bem alta. Então, eu tenho aqui exemplo de uma matéria orgânica propensa à formação de petróleo, ou seja, um querogênio propenso à formação de petróleo. Aqui, um outro querogênio também propenso à formação de petróleo, onde ele tem uma razão oxigênio e carbono um pouco maior e uma razão hidrogênio e carbono menor do que a desse primeiro aqui. Então eu tenho esse, esse outro grupo. Enquanto aqui à direita temos exemplos de alguns óleos, como o óleo da Arábia, de Rio Verde, o óleo da França. E nós temos aqui esse índice de oxigênio, que é o miligramas de CO2 por gramas de toque, né, que é o teor de carbono orgânico total. E aqui a relação miligramas de hidrocarboneto por grama de toque, ou seja, de carbono orgânico total. E aqui nós temos no caso, esses pontos, no caso, o mesmo ponto aqui, né, nesse gráfico, nesse outro gráfico ele estaria aqui. Ou seja, esse ponto, nessas duas razões, eles estariam aqui. Observe que nesse gráfico direito, quando eu avalio essas miligramas em função do teor de carbono orgânico total, eu tenho uma separação mais nítida dos querogênios que são propensos ao óleo, né, um querogênio tipo 1, 2 ou 3 propenso a óleos. Então nós temos esse perfilado aqui, que vai dar um óleo de melhor qualidade. Esse aqui um óleo intermediário e esse aqui que vai estar propenso à formação de gás. Esse terceiro aqui é a formação de gás. Então quando eu tenho o óleo de Utah aqui, eu tenho algo intermediário entre um gás e um óleo. Então provavelmente que eu vou ter uma quantidade dos dois. Então vou ter um reservatório onde eu tenho um sistema de gás e óleo. Então, após esse soterramento da matéria orgânica, e aí começa a fermentação dessa matéria, ele passa por um processo chamado de evolução térmica. Então, sobre a ação da pressão, temperatura e o tempo, e também a ação das bactérias, essa matéria orgânica começa a ser ah, trabalhada para a formação do petróleo. Então, nós temos nessa figura aqui
nesse gráfico de cima para baixo, nós temos o aumento da temperatura, então a temperatura de 0 até 60, 150, 210, e aqui também eu tenho o soterramento. Então, nessa primeira etapa aqui, onde está mostrando até 60 graus Celsius, nós temos a etapa da diagênese, que é aquela etapa onde a matéria orgânica ela perde os grupos funcionais e começa a ocorrer a polimerização, formando os geopolímeros. Então, nessa etapa, a quantidade de óleo que eu tenho é muito pouco. Vou ter pouco óleo, pouco condensado de gás e pouco gás termoquímico. Então, ao final de agentes, nós temos o querogênio, e aí eu vou para uma segunda etapa chamada da evolução do petróleo, chamada de catagênese. Nessa etapa catagênese, aqui eu já pego de 60 até 150 graus Celsius. Então, ali, aquela matéria orgânica, após esse processamento inicial, ela continua, nós chamamos de sendo cozida, não continua esse cozimento ou esse tratamento da matéria orgânica, e nessa etapa nós chamamos de janela de formação de óleo. Isso porque aquela, aquele aquela matéria orgânica original, ela começa a ser trabalhada e formando o que nós conhecemos hoje como petróleo. Então, essa matéria precisa ser trabalhada dentro de uma temperatura entre 60 e 150 graus Celsius para a formação do petróleo. Então, eu vou ter uma grande quantidade de petróleo, uma certa quantidade também de gás condensado e um pouco de gás termoquímico. Então, ou seja, para a formação do petróleo, eu preciso, além da deposição da matéria orgânica, o soterramento dessa matéria formando uma, uma rocha onde com condições propícias para a formação do petróleo, então chamada de rocha geradora, e ali na rocha geradora essa matéria orgânica começa a ser fermentada e ela precisa ser trabalhada, retalhada até uma certa temperatura, que vai até 150 graus Celsius. Se não tiver dentro dessa faixa de temperatura entre 60 e 150 graus Celsius, não terei uma condição adequada para a formação do petróleo. Então, aqui, dentro dessa janela, eu tenho condições favoráveis à formação do petróleo. No entanto, os processos geológicos, eles continuam. Então, ah, após esse soterramento, eu continuo tendo o processo de degradação e aumentando as camadas dessa rocha sedimentar, e isso acaba soterrando mais a matéria orgânica e aumentando também a temperatura. Se nesse estágio o óleo não sair dessa região onde ele foi formado, ou seja, se ele não partir e migrar para uma rocha reservatória para ser armazenado em outra rocha, na própria rocha que ele foi formado, ele começa a ser degradado. Então, acima de 150 graus Celsius até 210, nós temos uma terceira etapa chamada de metagênese. Então, essa metagênese é conhecida como janela de formação de gás. Ou seja, de todo o petróleo, toda aquela matéria que foi retrabalhada, ela começa a ser degradada. Então, as bactérias começam a atacar alguns componentes, depois que acaba somente aqueles componentes com os grupos polares, ele começa a atacar os componentes saturados, primeiro os normais alcanos, depois os alcanos ramificados, depois os naftênicos e até que começa a atacar toda a matéria orgânica. E ela começa a ser degradada e formando, ou seja, o óleo vai sendo degradado e formando o gás. Então, por isso que essa etapa entre 150 e 200 graus Celsius é a janela de formação de gás. Então, um gás, quando nós encontramos um reservatório de gás, ele se refere a um reservatório de petróleo, onde aquele óleo formado, ele continuou sendo trabalhado, ele continuou sendo cozido e todo aquele óleo se transformou em gás. E se ainda continuar, se o óleo não né, no óleo, não, agora o gás, se esse fluido não migrar para uma outra região para ser armazenado, ele continuar ali naquele estágio de formação onde ele foi depositado, nós temos uma quarta etapa que é chamada de metamorfismo. Então, nesse metamorfismo, todo o gás ele é quebrado e formado, né, somente metano, CO2 e água. Então, formo tudo metano, CO2 e água. Então, nesse caso aqui, eu perco todo até mesmo os reservatórios de gás. Quando a gente fala reservatório de gás, eu tenho
tanto gás quanto gás condensado. Então, eu posso ter até compostos com 6, 7 carbonos. Em alguns casos, já encontramos condensado com até 9 carbonos, mas isso não quer dizer que seja um alcano linear, mas sim são compostos ramificados que têm até 9 átomos de carbono. Então, essa etapa da evolução térmica do petróleo, ele passa por essas 4 etapas. A catagênese é conhecida como a janela de formação do óleo e a metagênese, janela de formação de gás. Então, na rocha geradora, se o petróleo, após formado, se esse fluido não migrar para uma região onde ele possa ser armazenado, a temperatura e a pressão no local onde ele está continua a aumentar devido a esses processos geológicos, e o que pode ocorrer é a quebra de todos esses componentes formando gás. Mas se tiver uma condição adequada para ele migrar, devido a algum evento geológico, esse petróleo ele escapa, então ele sai da região onde ele foi formado, né, nessa rocha geradora, ele sai, ele busca caminhos de menor pressão para ser armazenado em alguma rocha porosa permeável chamada de rocha reservatório. E essa rocha ela precisa ter algumas condições, ou seja, ela precisa estar em contato com a rocha impermeável para não deixar que esse petróleo suba até a superfície. Então temos um exemplo aqui de roteiro de migração. Então o petróleo formado da rocha geradora, ele pode migrar, né, de uma mesma rocha geradora, ele pode migrar para alguns campos, né, ou seja, para alguns poços de petróleo, e aí eu vou ter uma mesma rocha geradora formando alguns diferentes poços de petróleo. Bem, e a partir dos componentes encontrados no petróleo, é possível até identificar de qual rocha geradora veio aquele petróleo. Então, eu analiso amostras de um poço e de outro e vejo que há grande similaridade. Então, provavelmente esses óleos vieram de um mesmo acúmulo de matéria orgânica, ou seja, de uma mesma rocha geradora. Então, a explicação clássica atribui papel relevante à fase de expulsão da água das rochas geradoras, que levaria consigo, né, o óleo e o gás durante o processo de compactação. Acontece que o processo de migração ele ainda é bastante questionado, mas o que ocorre é que se o óleo continuar na rocha onde ele foi formado, provavelmente ele continua degradando e ali vai formar somente gás. Uma explicação aceita é que a saída da água da rocha geradora carrega consigo o petróleo, ou seja, o petróleo é carreado com a rocha geradora. Isso porque ah, nos todos os reservatórios de gás, né, todos os reservatórios de óleo, nós temos sempre um aquífero próximo a esse reservatório, ou seja, eu também tenho uma grande quantidade de água. Então, por isso que atribui uma explicação ao processo de saída da água, ou seja, migração da água, e a água, ao migrar, carrega consigo o óleo. Uma outra explicação aceita tem relação ao microfraturamento da rocha geradora, que facilitaria o fluxo através de um meio de baixíssima permeabilidade, como rochas argilosas, que são os folhelos. Então, o processo de expulsão do petróleo das rochas geradoras é um fator essencial para a formação e acumulações, né, comerciais de petróleo. Então, a partir da rocha onde o petróleo foi formado, ele precisa migrar, ele precisa sair daquela condição para ele não ser totalmente cozido e ir para uma região onde ele será armazenado. Posso ter um processo de migração secundária, né, o percurso do petróleo através de uma rocha porosa e permeável até o intercepto por uma armadilha geológica, e na ausência de uma armadilha geológica, isso resulta numa migração contínua até eu ter uma exudação de petróleo. Então, exemplos aqui de exudações de petróleo. No caso, isso aqui pode ocorrer devido a um fraturamento da minha rocha selante, que armazena esse óleo. Então, uma fissura faz com que a pressão fora da rocha ela seja menor, então esse óleo ele carreia até a superfície. Ou quando esse óleo migra e não encontra uma armadilha geológica perfeita para o seu armazenamento, então ele vem até a superfície. Sobre as rochas reservatório, esta rocha pode
ter, né, qualquer origem ou natureza, porém, deve apresentar espaços vazios em seu interior. Então, temos exemplo aqui, uma rocha de maior porosidade, com espaço vazio, uma rocha de menor porosidade, também com espaços vazios. Então, que esses vazios estejam interconectados, ou seja, eu preciso ter espaço vazio, mas eles precisam ser conectados. Isso porque, na hora de eu extrair, eu preciso que, ao reduzir a pressão em um ponto, que esse óleo migre, que esse óleo carreie, que ele saia da região onde ele está e migre e se movimente àquela região de menor pressão. Então, exemplos, temos os arenitos, os calcenitos, né, rochas sedimentares com porosidade intergranular que sejam permeáveis. Os folheiros e carbonatos normalmente se apresentam como que são impermeáveis, se apresentam, né, fraturas naturais. Então, por exemplo, os folheiros que estão destacados aqui, ele é interessante porque ele é uma boa rocha impermeável, ou seja, então ele não permite a passagem do petróleo. Então, ele não é uma rocha reservatória, mas é uma rocha capeadora. Como eu preciso ter uma rocha permeável próximo a né, em contato com a rocha impermeável, então os folheiros são exemplos dessas rochas impermeáveis. Se ele estiver próximo, em contato com a rocha permeável, lógico que numa maior profundidade, eu tenho uma condição né, favorável para a acumulação de petróleo. A maior parte das reservas conhecidas encontra-se em arenitos e rochas carbonáticas, no caso, rocha reservatória, embora a acumulação de petróleo também ocorra em folheiros aglomerados ou mesmo em rochas ígneas e metamórficas. Então, temos exemplo aqui de uma fotomicrografia de um reservatório de petróleo, então temos carbonatos, feldspato, mica, argila, e essas partes mais pretas são o óleo. Lembrando que para a formação do petróleo, a rocha precisa ter um teor de carbono orgânico total entre 0,5% e 1% em massa. Então, um exemplo aqui, a depender da formação dessa rocha, tem um exemplo aqui no eixo das ordenadas, a permeabilidade crescente, no eixo das abscissas, a porosidade crescente. Então, se ela tiver baixa permeabilidade, baixa porosidade, eu tenho esse tipo de rocha. Se ela tiver uma boa porosidade, mas baixa permeabilidade, ela é porosa, mas os poros não são intercomunicáveis. Ou seja, o óleo retido nesses pontos, ele não sai, ele está retido ali. Se eu reduzir a pressão em um ponto, esse óleo não flui. Então, mesmo que eu reduza a pressão em um ponto específico aqui dessa rocha, o óleo que está ali armazenado, ele vai continuar armazenado, ele não flui. Se eu tiver uma rocha com baixa porosidade e alta permeabilidade, ocorre o oposto. O óleo pode até fluir, mas vai fluir com muita dificuldade, porque ele tem ah, muita rocha na frente, ou seja, vai ter muito atrito até chegar na região onde o poço foi perfurado. Então é interessante uma rocha com alta porosidade e alta permeabilidade. Então, quando eu reduzo a pressão em um ponto, todo o óleo ele pode carrear, ele pode se movimentar até aquele ponto. A porosidade e a permeabilidade. Então, nós precisamos ter uma alta porosidade e uma alta permeabilidade. A porosidade representada pela letra grega, né, φ, é definida como a porcentagem em volume de espaço vazio em uma rocha. Na maioria dos reservatórios, a porosidade varia entre 10% e 20%. Então, tem um exemplo aqui de uma pedra bem porosa. A quantidade, tamanho, geometria e grau de conectividade, isso é importante. Então, eu preciso ter poros, mas esses poros precisam estar intercomunicáveis para que, ao reduzir a pressão em um ponto, eu consiga fazer com que o óleo que está embebido naquela rocha ele se movimente. Então, medidas diretamente em amostras de testemunho ou indiretamente através de perfis elétricos, a gente consegue medir a porosidade de uma rocha. E pode ser classificado como insignificante, de 0 a 5%, né? Essa porosidade é considerada insignificante. Pobre, se for de 5 a 10, regular de 10 a 15, boa de 15 a 20 e muito boa acima de 20. Então, de regular, boa e muito boa, né, já é possível conter uma quantidade de óleo para um reservatório comercial. Então, uma rocha reservatória, de modo geral, é composta de grãos ligados uns aos outros por um material que recebe o nome cimento.
Há também entre os grãos um outro material fino chamado de matriz. Então, nós temos exemplos aqui, né, do, do grão, ele vai se compactando e eu tenho essa cimentação do grão formando mesmo uma rocha. Então, o volume total ocupado por uma rocha reservatório é a soma do volume dos materiais sólidos, né, o grão, matriz e o cimento, e o volume dos vazios, que é os poros existentes entre eles. Então, o volume dos vazios recebe o nome de espaço poroso, que é isso que é o interessante para uma rocha ser considerada uma rocha reservatória, que é essa quantidade de espaço poroso e o espaço poroso intercomunicado. Então, a porosidade de uma rocha definida como φ é igual ao Vp, que é o volume poroso, dividido por Vt, que é o volume total da rocha. Então, essa porosidade é essa razão entre o volume poroso e o volume total. E o volume total da rocha é dado por, né, o volume total é igual, dado o volume poroso mais o volume de sólido. Então, eu tenho o volume poroso mais esse volume de sólido. E a porosidade depende da forma, da arrumação geométrica, ou seja, o empacotamento, e também da variação do tamanho dos grãos, bem como o grau de cimentação que foi utilizado para aglutinar esses grãos da rocha sedimentar. Então, normalmente existe a comunicação entre os poros de uma rocha, porém, devido à cimentação, alguns poros eles podem ficar isolados. Então, não pode ver aqui nesse exemplo, né, um óleo aqui, e ele acaba ficando isolado na rocha devido à cimentação que teve entre os grãos. Então, temos a porosidade absoluta, que é o volume da porosidade total sobre o volume total da rocha, e a porosidade total, que é o volume de poros abertos sobre o volume de poros fechados. E o que é interessante é a porosidade efetiva, que é o volume de poros abertos, né? Tem um volume de poros abertos dividido pelo volume total da rocha. Então, esse aqui é o fator mais importante na engenharia do reservatório. Saber qual que é a porosidade efetiva da minha rocha reservatório. Nós temos a porosidade primária, que é a porosidade que se desenvolveu na conversão do sedimento em rocha sedimentar, e a porosidade secundária, vindas de fraturamento ou microfraturas que se desenvolve quando a rocha é submetida a esforços mecânicos. Em rochas calcárias é comum a dissolução de parte do sólido devido ao ataque da água de formação, né, gerando porosidade secundária. Ou seja, eu posso abrir microfraturas na minha rocha, no qual isso pode permitir a passagem dos fluidos que ele está ali armazenando. A porosidade é medida a partir de perfis elétricos executados nos poços ou em ensaios laboratórios em amostras de rocha, onde nós temos ensaio onde essa amostra é colocada numa centrífuga, primeiro ela é retira todo o óleo dessa rocha, né, numa centrífuga, e no segundo momento pode colocar essa rocha imersa no óleo, retiro, espero que todo o óleo lhe saia, depois vou para a centrífuga e faço novamente o ensaio. Bem, para a formação do petróleo, além da rocha reservatória, eu preciso de uma rocha selante ou capeadora para impedir essa migração do petróleo até a superfície. Então, se existir as condições de geração, migração e reservatório para o petróleo, ele pode se acumular, mas há a necessidade de uma rocha selante que impede que o seu caminho do petróleo chegue à superfície. A principal característica de uma rocha selante é a sua impermeabilidade, ou seja, baixa permeabilidade. Então eu preciso nesse esquema aqui está interessante, preciso de uma rocha geradora. Esse óleo depois precisa migrar para uma rocha reservatória, onde o óleo será armazenado, e essa rocha reservatória, que é porosa, precisa estar em contato com a rocha selante em uma certa geometria específica para armazenamento do petróleo. Então, além disso, a rocha selante deve ser dotada de plasticidade, característica que capacita manter sua condição selante mesmo após esforços mecânicos. Então, temos aqui exemplo desde a rocha geradora, a migração do petróleo, ele pode ir para alguns poços em específico, caso ele não encontre uma rocha selante para impedir o seu movimento de migração, ele chega a exudar.
Então, a rocha selante, para que serve? Ela é uma barreira geológica para impedir a migração do petróleo até a superfície. Característica principal dela, baixa permeabilidade, e também precisa ter uma alta plasticidade. Os tipos de rocha que eu encontro isso são os folheiros e os evaporitos, que são sal. E a função é condição necessária para a formação de uma acumulação comercial de petróleo. Então, nesse aprisionamento, uma jazida de petróleo só é formada se houver uma armadilha geológica, ou seja, eu preciso ter essa rocha selante em uma certa geometria específica que permita o armazenamento do petróleo. As armadilhas geológicas podem ser formadas pela ação de esforços físicos, que propicia a formação de elementos arquitetônicos que se transformam em abrigos para a obtenção dos fluidos, ou seja, uma geometria adequada para que o fluido seja armazenado. Acumulações resultantes de diferentes sedimentos ou da atuação de causas hidrodinâmicas ou ainda de movimentos tectônicos. Esses movimentos tectônicos são grandes responsáveis pela algumas das principais geometrias para aprisionamento de petróleo. Então, por exemplo, nós temos esse tipo ah, de, ah, esse tipo de estrutura geológica, essas armadilhas sinclinais e anticlinais. Essas aqui são bem conhecidas para o armazenamento do petróleo, principalmente quando eu tenho essa parte anticlinal, onde permite armazenamento do petróleo. A depender, eu posso ter vários tipos diferentes de dobra. Eu posso ter uma dobra falha, uma dobra deitada, uma dobra tomba ou clinal e anticlinal. Essa aqui, no início do processo de exploração de petróleo nos Estados Unidos, eles procuravam principalmente este tipo aqui de situação geológica para procurar petróleo. Ah, em 1860, né, Henry Rogers descobriu que os reservatórios de petróleo estavam associados a um tipo de armadilha. Isso impulsionou muito a exploração do petróleo. Então, eles não tinham o conhecimento que temos hoje sobre, no caso, a formação e os locais onde procurar petróleo. Então, quando eles perceberam que existia uma certa armadilha geológica específica, então começaram a procurar esse tipo de, de solo, esse tipo de armadilha geológica para, posteriormente, procurar petróleo. Então, as dobras anticlinais englobam grandes volumes de petróleo. Então, nesse tipo de armadilha está situada a maioria dos campos gigantes de petróleo. Eles são de fácil identificação, tanto por métodos geológicos de superfície, quanto por métodos geofísicos. Se for por método de superfície, ainda é mais barata a procura por esse tipo de geometria geológica. Então, sobre o aprisionamento do petróleo, ele para que serve? Para impedir a migração do petróleo até a superfície e forma um acúmulo de hidrocarboneto com potencial viável exploração. O que é? É uma armadilha para conter a migração do petróleo. O tipo de estrutura são armadilhas mais prontamente descobertas e detêm a maior parte dos volumes de petróleo. E sua classificação, né, são estruturais, estratigráficas, mista ou combinadas. Bem, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.